E a gente vamos fazer a 14ª apresentação de nosso diálogo dominical. Diálogo eu com meu filho aqui e com vocês. Isso, e o que você separou aí? Olha, o interessante do momento é que aquele Pablo Marçal, aquele famigerado candidato a prefeito nas últimas eleições em São Paulo, ele é candidato também a presidente da República. Pelo menos ele registrou pelo PRTB a sua candidatura. É um partido pequeno. Ele registrou, mas está sub iudice do TSE, porque ele tem a pendência, ele foi cassado não, ele foi tornado inelegível pelo TRE de São Paulo por 8 anos. Mas ele apelou para instâncias superiores e o TSE até hoje ainda não julgou esse recurso dele. Então, a lei permite que ele seja candidato até que o TSE se manifeste a favor ou contra, ou seja, validando ou não a decisão do TRE de São Paulo. Então, de qualquer forma, eu vou lembrar vocês, é aquele que recebeu a cadeirada da Atena. É esse aí, não sei se vocês estão lembrados dele. Sim, e ele declarou patrimônio de 7,4 bilhões. Pois é. Valor 4.000 vezes maior do que o declarado há 2 anos. 4 vezes maior. Provavelmente deu parte das últimas eleições. Só pode acontecer isso. Bem que ele é muito rico e a gente não sabe muito nem a origem dessa riqueza dele, dizem, né? Porque ele era uma pessoa bem pobre. Mas ele adota aquele American Way of Life. Ele acha que a pessoa tem... Não estou criticando, não. Acho que ele está até certo. Porém, que ele parte de princípios errados para adotar essa filosofia. Em que sentido? Negócios assim, talvez meio espúrios. Ele tem obras, parece que até na África. É verdade. E mais eu não posso dizer porque fui pego assim de improviso pelo registro da candidatura dele ontem. Então quer dizer que você vai votar nele? É ruim. Isso veio deturpar as nossas eleições. Porque esse pessoal de hoje, eles querem sede de poder e não projetos para o povão, para a sociedade, para o Brasil como um todo e para a soberania do país. Para melhor, para que a população também seja beneficiada pelo progresso da ciência e da tecnologia. Eles não pensam nisso, não. Eles querem ter dinheiro e querem mandar. Só isso, mais nada. A nação que se dane. É isto. E essa questão de partido aí, né? Hoje começa oficialmente as campanhas, as ruas já estão cheias de propaganda. Como é que foi esse caso aí da filiação do Flávio Bolsonaro no Partido Missão, que não é o partido dele? Olha, isso aí a gente não sabe nem como foi mancomunado isso. Com certeza é uma maquinação perpetrada para quem quer atacar as urnas eleitorais e o sistema eleitoral brasileiro. E não tem nada a ver. Por quê? Quem inscreveu o Flávio Bolsonaro no Partido Missão foi gente credenciada para tal, tudo na base da lei. Não foi o Tribunal Eleitoral que ditou regras ou que o inscreveu, não. Foi uma espécie de sabotagem. Está sendo apurado isso aí. No fim mesmo de futuramente falar assim, está vendo o nosso sistema eleitoral? O nosso sistema eleitoral é perfeito. A legislação subjacente é que precisa ser aprimorada. Como é que um cara que
tem credencial, vai registrar uma pessoa que já está em outro partido. Essas coisas aí são firulas que devem ser aperfeiçoadas. Mas isso aconteceu com o Lula também, né? Ele ficou Já cerca de aconteceu 6 com meses Lula e filiado no PL. já aconteceu com Lula e já aconteceu com o próprio Bolsonaro. Então, a legislação, você sabe como é que é nosso Congresso brasileiro. A legislação sempre, eles procuram uma maneira de tornar imperfeita para agir nos bastidores por qualquer brecha que puder bagunçar o assunto. Mas pelo que eu vi, existe uma confirmação advinda do próprio e-mail do Flávio Bolsonaro, né? Veio alguém lá de dentro concordando, né? Porque igual quando a gente faz um cadastro, você tem que concordar e discordar. Entendi, mas a partir de quem? Do Flávio. Todo negócio do Flávio é enrolado, seja de qualquer origem, seja política, seja econômica, seja de soberania nacional, tudo dele é complicado, complexo, é rachadinha, loja de chocolate, tudo dele é confuso. Imóveis comprados em dinheiro vivo, sabe-se lá de onde, dizem isso, né? Eu também não posso confirmar nada, mas eu só sei que envolver o nome do Flávio tem confusão. Eita. E mudando aqui para Minas, são quantos candidatos agora para o governo do estado? É um absurdo, gente. Tem 11 candidatos ao governo de Minas Gerais. É um absurdo, né? Por que tanta gente quer ser governador? Provavelmente não é para beneficiar e trabalhar para o Estado, não é para mamar nas tetas do governo. O último candidato, o último mesmo governador que saiu daqui, ele deixou uma dívida de mais de 800 bilhões de reais. 800? É isso mesmo. Ele duplicou a dívida de Minas Gerais e se arvora aí como um bom administrador. Quem é que fez como um bom administrador? É o Zema, né? Ah, tá. Ele se arvora como um bom administrador. Pode ser bom administrador das empresas dele. E ele disse que começou a trabalhar com 13 anos de idade. Olha, trabalhar nas costas do pai e do avô é muito fácil, subir numa empresa dessa. Eu queria ver ele começar do zero, como a maioria dos candidatos começaram. Você tem alguma lista aí, alguma coisa sobre Tenho. esse tema? Eu vou ler, é um absurdo. Olha o número de candidatos, gente. E quais são eles? Deixa eu ver aqui. Não dá para decorar, né? Onde é que está esse... Você fez ela à mão aí. O nome deles aqui. Eu não estou nem achando, viu, Gustavo? O nome de todos eles e os partidos que você anotou? Tem, Patrus, Gabriel Azevedo, Calil, que já foi prefeito aqui, Flávio Roscoe, Ben Mendes, Matheus Simões, Cleitinho, Henrique Arias, Indira Xavier, professor Túlio Lopes e Rafael Duda. Não sei de onde saiu tanta gente interessada. Era isso aí. Sim. O eleitor fica até bobo de ver, né? Mas o Cleitinho, segundo as pesquisas profusas, qualquer pesquisa, o Cleitinho tá batendo de longe os demais candidatos. É sempre o topo da lista. Eu não estou condenando nem elogiando, mas ele é um cara, assim, fora de série, assim, em matéria de verborragia. De verborragia. Ele tanto mete o pau no Lula como mete o pau em Bolsonaro. E ele fala muita verdade lá. Agora, se ele fosse candidato a deputado, não vai ser, porque ele ainda tem 4 anos de mandato de senador, né? Se ele perder as eleições, tanto faz. Ele vai continuar senador por mais 4 anos. Eu acho até uma aberração essa história de o cara disputar uma eleição. Se está disputando, devia
terminar com um mandato, seja do que for anterior. Até segundo turno também eu acho um absurdo, porque no primeiro turno eles ficam preparando a cama para o segundo, só isso aí. Mas então, o Cleitinho, ele foi boicotado pelo próprio partido dele, me parece que a sede do partido dele, não sei nem qual partido não, eu só sei que a sede do partido dele parece que é São Paulo, e os caciques do partido que queriam estar no lugar dele, com essa popularidade que ele teve. E será que não foi o Lula que falou com o Hugo Mota para boicotar o Cleitinho, não? O Hugo Mota não tem nada a ver com isso, não. O Hugo Mota é de qual partido? Hugo Mota... Ô, Gustavo, eu sei que é um desses partidos de direita aí, talvez até da extrema, sei lá, mas não sei, não tem nada a ver com o Hugo Mota, não. Isso aí é o próprio partido dele lá em São Paulo. Eu sou o presidente do partido. Ele é do Republicanos, o Hugo Mota. É, né? É do mesmo partido do Cleitinho. Mas não acredito que o Hugo Mota esteja, não. O boicote a ele partiu, talvez, lá de São Paulo mesmo, dos dirigentes lá de São Paulo. Sei. Eles pensam assim, pô, eu sou o presidente, eu que vou indicar, eu que vou ser o candidato, ou então meu cupincha aqui que vai ser. Quem é esse Cleitinho? Só porque não pertence à alta esfera da política, veio de baixo, veio lá do populacho comum, da massa ignara. Por que Cleitinho? Acho que eles acabaram tendo que engolir o Cleitinho. Tiveram que engolir. Sim, pelas pesquisas, né? Porque o irmão dele deve puxar um bocado de gente para ser deputado, né? É o que eu digo, ó. O Cleitinho também, se não fosse senador e fosse candidato a deputado, ele ia encher essa bancada dele de deputado. Porque mas pelo número de votos que ele tem, ele ia... Eles estão querendo que puxe, né? Oi? Eles estão querendo que o irmão gêmeo do Cleitinho que faça essa... E vai fazer, com certeza. Inclusive, então eles deviam tirar o chapéu para o Cleitinho. E olha bem, eu não estou defendendo a excelência do Cleitinho, não. Eu estou defendendo que ele conquistou essa popularidade, sabe-se lá por quê. Mas é uma figura singular da política. E você sabe quem que o irmão dele vai puxar aí, né? Não sei, eu não conheço essa Eduardo história. Cunha. Nossa, do Republicanos agora de Minas Gerais. Credo, Deus me livre. Esse Eduardo Cunha, um dos maiores ladrões que já apareceram aí, dizem, né? Porque ele só aprontou pautas bomba para Dilma quando ele era presidente lá da Câmara de Deputados. Só aprontou pautas bombas para derrubar a Dilma. E fora a corrupção que se atribui a ele, que eu também não tenho muita certeza. Mas que ele foi condenado, ele foi. E até cumpriu pena. Então alguma coisa existe mesmo a respeito. É verdade. E saindo aí da política, aí, mas ainda nessa questão, o que é esse Discord? Você acompanhou o que é? Esse Discord é uma plataforma americana que, interessante, essa plataforma, ela surgiu, foi para fazer o bem, não foi para fazer o mal, não. Mas acontece que desvirtuou. Então, essa Agência Nacional de Proteção de Dados proibiu essa plataforma Discord, que é americana, né? Proibiu essa plataforma de divulgar ao vivo seus assuntos lá, a sua pauta. Ao vivo eles não podem mais fazer, porque aconteceu até um suicídio de uma menina que estava seguindo as diretrizes deles lá. Você soube disso, né? Sim. Então, não é censura, não é nada disso aí que costumam distorcer. Hoje em dia a ideologia distorce tudo, não tem nada a ver com ideologia de censura e de expressão do pensamento, não tem nada disso. Ela está prejudicando a educação infantil e cometendo esses crimes a ponto de pessoas se suicidarem
ouvindo as suas pregações. Pois é. É porque lá você não se identifica, né? Acho que fica difícil de rastrear quem é que está falando. Acho que é por isso que é a grande coisa desse sistema. Para a gente caminhar aí, você falou que você está vendo uma série aí, ainda que você conte o final, a gente já dá um alerta de spoiler aqui. Conta um pouquinho aí do que é Tá. a série. Eu estou vendo uma série Everwood, eu acho que já até comentei aqui anteriormente. Essa Everwood, por incrível que pareça, eu tenho filhas casadas que moram em outras cidades e simultaneamente, não na mesma temporada e nos mesmos episódios. A gente comentando, eu estou vendo tal série. A minha filha é lá de Macaé, eu também estou. A lá de Divinópolis, também estou. Mas é muito interessante, essa hora que ela é gigantesca. Ela conta a história de um cirurgião famoso que, quando a esposa dele morreu, ele ficou muito perturbado. Aí pegou a família e mudou para o interior, onde a falecida falou assim, um dia a gente podia morar em tal lugar assim. Que lá é maravilhoso, é ótimo e tal. Então, contra a vontade dos filhos, eles foram para lá. Então, a história se desenrola aí. E ele larga a celebridade dele e começa a atender gratuitamente, porque ele ganhou muito dinheiro enquanto ele era um cirurgião cerebral, praticamente. E, esporadicamente, ele ia sendo chamado para fazer uma cirurgia, mesmo estando lá no interior bravo, que é esse local chamado Everwood. Então a família dele acaba se acostumando lá com o interior, e ele próprio arrumou novos amores, e essa série explora muito problemas familiares, que é impressionante, pode acontecer em qualquer família o que acontece com eles lá, e dessa cidade pequena. É maravilhoso. Agora é muito grande a série, viu? Ontem eu entrei na quarta temporada, que eu acho que é a última. E cada temporada é perto de 20 capítulos, de 20 episódios. É um absurdo. Se eu soubesse que era tão grande, eu nem teria iniciado. Mas quando eu inicio, eu gosto de ir até o fim. Mas vale a pena vocês assistirem, não vou dar spoiler nenhum aqui não, mas vale a pena assistir. Entendi. Então, para finalizar, e como hoje começa a campanha de recomendação para a população, prestar muita atenção e escolher os candidatos pelos projetos dele, e não pela ambição do poder, e nem por eles se desacatarem mutuamente, terem cuidado com fake news, mentiras, informações distorcidas. Prestem muita atenção o que ele já fez e o que ele não fez, principalmente para a população. Programas, projetos, essas coisas todas aí. Ver, por exemplo, quem fez melhor sobre o imposto de renda do povo. Teve governo aí que jamais alterou uma tabela de imposto de renda. Ver quem é que já fez isso e quem não fez. Pé de meia, quem é que introduziu ou não. Essas coisas assim. Fiquem bem espertos. Tem que ter projeto de governo e não lábia de poder, de vontade de simplesmente dominar, sem ter projeto nenhum, para o povo, principalmente. Não é só para a elite, não. É só isso, então, por hoje.